mais um vídeo no canal Vene Casagrande com informações do Flamengo. No vídeo de agora eu vou trazer informação sobre a renovação de Pulgar, porque toda hora pipocando matérias sobre a definição, fica para depois, futuro incerto no Flamengo. Eu ouvi uma pessoa do Flamengo e a gente vai trazer o que pensa o Flamengo nesse momento em relação à questão contratual de Eric Pulgar, que sem sombra de dúvidas é um jogador extremamente importante. Porém, não custa nada lembrar, um jogador que já vai fazer 33 anos e a ideia da diretoria do Flamengo é diminuir a média de idade do elenco. E a gente vai trazer o que pensa nesse momento a diretoria do Flamengo. E eu vou trazer também aqui no canal Vene Casagrande um debate que eu tive com uma amiga, a Camila, que é muito torcedora do Flamengo, sobre titularidade de um jogador, e aí já vou envolver um outro jogador, ou seja, dois jogadores. E aí eu vou querer saber de vocês, qual é a opinião de vocês em relação à titularidade desses dois atletas. Isso tudo e muito mais agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, a sua colaboração, qualquer ajudinha é super bem-vinda. Hypando o vídeo, se quiser dar aquela moral financeira, meu muito obrigado desde já, o Pix está aí na descrição, beleza? Ó, mais uma alvorada, galera, terça-feira, dia 18 de agosto, 5h56 da manhã, já fizemos muita coisa por aqui e agora estamos gravando o vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Eu já vou começar falando desse assunto do Eric Pulgar, porque novamente pipocando matéria, dizendo que Pulgar e Flamengo terão um dia D para resolver renovação de contrato. E eu ouvi uma pessoa do Flamengo em relação a o que pensa o Flamengo nesse momento. Primeiro, o Flamengo entende que o contrato dele é longo, vai até dezembro de 2027 e não tem nenhuma obrigação de resolver isso agora, faltando 18 meses para acabar o contrato dele. Segundo, o Flamengo sabe que, obviamente, tem uma multa rescisória. Se o Eric Pulgar aceitar uma proposta milionária de um clube da Arábia Saudita, o Flamengo nada pode fazer, a não ser receber o valor da multa rescisória de maneira à vista, como exige o contrato. E para quem não sabe, a multa rescisória é atualmente de 4 milhões de dólares. Então, é só chegar um clube aqui e pagar. E se o Eric Pulgar aceitar uma proposta milionária, o Flamengo não pode chegar e tentar cobrir a proposta milionária. Inclusive, o Flamengo não entrou em leilão com o Thiago Almada justamente por conta disso. Segundo essa pessoa do Flamengo, que deu o exemplo do Thiago Almada, supondo que a gente pagasse o que o Thiago Almada estava pedindo, como é que seria o dia a dia aqui? Você traz um jogador e perde 10, porque 10 vão ficar insatisfeitos. Se a gente renova com o Eric Pulgar agora para cobrir uma possível oferta milionária salarial que ele tem recebido de um clube árabe, todo mundo vai usar esse argumento para poder pedir uma renovação de contrato. Basicamente, essa pessoa me deu esse exemplo, basicamente foi o que aconteceu quando o Michael retornou ao Flamengo, com um salário altíssimo e todo mundo começou a pedir renovação de contrato para poder aumentar o salário. Então, o Flamengo entende que nesse momento essas matérias, isso na visão do Flamengo, não é o Vene dizendo, que, entre aspas, é o staff do atleta pressionando o Flamengo para poder ter uma renovação de contrato, porque eles sabem que a torcida, a grande maioria, sobretudo em rede social, quer a permanência do Eric Pulgar, não quer que o Eric Pulgar saia agora. Só que tem muita coisa a ser avaliada na hora de tomar uma decisão como essa. Como eu disse na minha introdução, o Eric Pulgar vai fazer 33 anos. E a ideia da diretoria do Flamengo é diminuir a média de idade. Será que daqui a um ano o Eric Pulgar vai estar performando da mesma maneira? Então, o Flamengo não tem pressa para resolver essa situação porque entende que o contrato dele é longo e não tem nenhuma obrigação de resolver isso agora. Mudando de assunto, galera, aqui não é só um canal de informação, é também de opinião. E eu vou trazer aqui, agora, no vídeo de agora, um debate que eu tive com uma amiga pessoal sobre Ayrton Lucas e Alexandro. Quem merece ser titular atualmente? E por que eu estou trazendo esse debate? O Alexandro foi desfalque nos 3 últimos jogos por conta de um problema físico. E nos 3 últimos jogos, todo mundo sabe, como eu já critiquei o Ayrton Lucas aqui, mas eu sou justo, dou a César o que é de César. Nesses 3 jogos, ele foi muito bem com a camisa do Flamengo, contra o Vitória,
contra o Cruzeiro, jogo muito difícil no Mineirão pela Libertadores da América, e agora no domingo contra o Mirassol. O Alexandro voltando e ficando à disposição para esse jogo de quarta-feira, amanhã, pela Libertadores contra o Cruzeiro, jogo muito importante. Quem vocês escalam para ser titular na lateral esquerda? Eu vou dar a minha opinião e depois eu quero saber de vocês. Eu escalaria o Ayrton Lucas por meritocracia. Primeiro, o Alexandro não vem jogando nada nessa temporada. Se antes da lesão ele estivesse comendo a bola, jogando muito bem, beleza. Mas ele não estava jogando nada. Segundo, o Ayrton Lucas performou muito bem, como eu já disse aqui, deu conta do recado. Terceiro, sobretudo contra o Cruzeiro, e a gente pôde ver isso na partida de ida no Mineirão. O estilo de jogo do Ayrton Lucas se encaixa com aquilo que o Leonardo Jardim quer diante do Cruzeiro. Ele libera os laterais, vocês perceberam isso, inclusive na lateral direita, o Emerson Royal deve ser utilizado por conta da questão física, e o Ayrton Lucas a mesma coisa, o Ayrton Lucas segurou demais o lado direito do Cruzeiro na partida no Mineirão. Então, respondendo essa pergunta, esse debate que eu estou trazendo aqui para o canal, Ayrton Lucas ou Alexandro? Hoje, por meritocracia, eu escolho o Ayrton Lucas e eu quero agora a opinião de vocês. O que vocês acham? Ayrton Lucas ou Alexandro? Quem merece ser titular na partida de amanhã contra o Cruzeiro? Lembrando, se o Alexandro ficar de fato à disposição, o que eu acredito que irá acontecer. Mas se não acontecer, é Ayrton Lucas na cabeça mesmo, indo para o quarto jogo seguido como titular. Outro debate. Bruno Henrique voltou a treinar ontem com a equipe, fica à disposição, ele foi titular no jogo de ida, foi titular por conta do estilo de jogo, o Leonardo Jardim já explicou isso. Bruno Henrique à disposição, Pedro fazendo 2 gols contra o Mirassol. Quem vocês escalam para ser titular no ataque do Flamengo? Eu vou dar a minha opinião. Adoro o Bruno Henrique, entendo o estilo de jogo, entendo isso, entendo que o Leonardo Jardim quer jogar através da transição, tendo um jogador rápido como centroavante. Mas Pedro é um homem-gol. Pedro é o que entrega gol. O que faz o futebol ter essa graça toda? Gol. Quem faz gol? Pedro. Eu escalaria Pedro e já adianto logo, o meu time teria o Paquetá também. Seria uma espécie de 4-4-2. Rossi, Emerson Royal Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Esse seria o meu time. Mas a gente sabe que dificilmente o Leonardo Jardim vai escalar desse jeito. Duelo com o Cruzeiro nessa quarta-feira, jogo que eu considero o mais importante do Flamengo nessa temporada, pelo menos até aqui, é claro. O Flamengo conseguiu um empate em 1-1 no Mineirão e agora precisa de uma simples vitória para conseguir a classificação às quartas de final da Libertadores da América. E a gente vai trazer uma ótima notícia no treinamento dessa segunda-feira. Vamos falar também sobre um goleiro. Pois é, a imprensa internacional noticiando que o Flamengo fez proposta por um goleiro. E é um goleiro que o José Boto conhece muito bem, porque ele já contratou quando era de um outro clube. E a gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. Mas antes, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda é super bem-vinda, se inscrevendo, dando like. Se quiser dar a moral financeira, tem um Pix na descrição. Tem também como você hypar o vídeo, porque aí você ajuda também a plataforma a indicar para mais pessoas. Vamos para as informações, galera? Antes de trazer esses 2 principais assuntos que eu mencionei na introdução, quero lembrar para vocês que o Flamengo tem uma sequência muito importante nos próximos dias, no próximo mês, digamos assim, nos próximos 30 dias. Porque agora, dia 19, encara o Cruzeiro pela Libertadores. No dia 22, sábado, vai pegar o Cruzeiro pelo Brasileirão, lá no Mineirão. Depois pega o Botafogo pelo Brasileirão. Arrisco a dizer que entre o jogo do Cruzeiro com o Botafogo, ou até mesmo o jogo do Botafogo com o Remo, no dia 6, o Flamengo vai pegar o Mirassol pelo Brasileirão naquele jogo atrasado. Então, recapitulando, dia 19 de agosto pega o Cruzeiro,
Dia 22 de agosto pega o Cruzeiro, só que pelo Brasileirão. Dia 30 de agosto pega o Botafogo, é um domingo, 4 horas da tarde. No dia 6 de setembro, véspera de feriado, um domingo também, Remo lá, jogo difícil também. E no dia 13 pega o Corinthians pelo Brasileirão, um jogo aqui no Maracanã. Sequência difícil. Será que até o Corinthians, o Flamengo já vai estar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão é diante do Vasco, que está em crise, zona de rebaixamento, fantasma da Série... Por falar em fantasma da Série B, obrigado a todos pela audiência hoje no SBT. A gente sempre com entretenimento, não só com informação, trazendo muita alegria na hora do almoço de todo mundo que estava nos assistindo. Pelo menos nas minhas redes sociais, fez sucesso total as brincadeiras que a gente fez hoje lá. E galera, é isso, futebol é isso, é brincadeira. Quando o Flamengo perde, eles me zoam também, e assim vai. Só que ultimamente eu tenho zoado muito mais do que sendo zoado, né? Dito isso, galera, vamos dar continuidade aqui. Por falar em Vasco, uma dúvida, quero saber a opinião de vocês, podem comentar. A postura do Thiago Mendes ao não cumprimentar o Neymar ali antes de a bola rolar, o que vocês acharam? Uma postura correta? Acharam errado? Tendo visto que ele está utilizando a faixa de capitão, ou seja, tem uma liturgia do cargo ali da faixa de capitão, do capitão. Enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos lá, galera. Antes de trazer a ótima notícia no treinamento do Flamengo dessa segunda-feira, vou falar sobre essa notícia que saiu na imprensa internacional. O Flamengo faz proposta por Dominik Kortajski, mais goleiro que é retorno ao Dinamo de Zagreb. O Flamengo entrou na disputa pela contratação do goleiro croata Dominik Kortajski, atualmente no Copenhague da Dinamarca. O jogador recebeu uma proposta financeiramente mais vantajosa do clube brasileiro nos últimos dias. A investida do Flamengo teria sido conduzida por José Boto, atual dirigente do clube e ex-diretor esportivo do Osijek. O rubro-negro buscava convencer Kortajski a deixar o futebol europeu se transferir para o Brasil. Apesar da oferta considerada mais lucrativa, Kortajski teria decidido recusar a proposta do Flamengo. Bom, entrei em contato aqui com o Flamengo para saber se procede isso e me relataram: Vene, o José Boto acha muito bom. O José Boto que levou para o PAOK, mas tudo isso é para o Dinamo dar mais dinheiro. Não procede que nós temos interesses e que fizemos proposta. Ou seja, o Flamengo negando publicamente e oficialmente que não fez proposta por esse goleiro e também não tem interesse. Não faz o menor sentido, né? Recentemente o Andrew recebeu proposta aí para ir para o futebol da Inglaterra, para disputar a segunda divisão lá da Inglaterra, porque o ex-treinador dele chegou lá na Inglaterra e queria levá-lo para lá, e o Flamengo não quis fazer negócio. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de um outro goleiro agora, fazer proposta, sendo que tem outras posições como prioridade. Vamos agora para a informação ótima do treino de hoje. Pois é, o Flamengo se reapresentou, os jogadores titulares fizeram o trabalho regenerativo, aquele famoso regenerativo. Os demais foram a campo em um treino comandado por Leonardo Jardim. O tempo é curto para se preparar para pegar o Cruzeiro na quarta-feira. Pelo que me relataram no Flamengo, vai ser muito mais uma preparação focada em vídeo, né, do que propriamente no campo, porque o Flamengo acabou de jogar no domingo, embora tenha descansado muita gente ali. Por exemplo, Léo Ortiz ficou no banco, Samuel Lino ficou no banco, Jorginho ficou no banco, Arrascaeta ficou no banco. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória girando o elenco, falei isso no meu último vídeo, uma vitória extremamente importante em cima do Mirassol. E a boa notícia é o seguinte: Bruno Henrique, que havia sido desfalque aí no jogo contra o Mirassol, treinou no campo nessa segunda-feira. Eu já tinha dito isso para vocês. Ele ficou fora do jogo contra o Mirassol, ainda estava com dores no local, ele foi preservado. Se o jogo contra o Cruzeiro fosse no domingo, ele entraria em campo. É muito difícil o Bruno Henrique ficar fora de um jogo por conta, um jogo importante como esse contra o Cruzeiro, por conta de dores no tornozelo. Pelo contrário, a gente já viu várias vezes o Bruno Henrique se esforçando ao máximo, enfim, indo através do esforço ali para poder entrar em campo e representar o Flamengo. Então, Bruno Henrique vai estar à disposição na quarta-feira, essa é a boa notícia nessa segunda-feira. O Flamengo tem esse jogo importante, o Cruzeiro vai ter o retorno de jogadores importantes, por exemplo, o Fagner na lateral direita, o Lucas Romero no meio de campo, não vai ter o Matheus Henrique suspenso.
mas é a promessa de um grande jogo. Sempre lembrando, ingressos esgotados, não tem mais ingresso disponível, expectativa inclusive de quebra de recorde, tá? O recorde é Flamengo e Palmeiras no Brasileirão desse ano, com mais de 71 mil pessoas presentes. Como a torcida do Cruzeiro também já esgotou, vai comparecer em massa absoluta, a diretoria do Flamengo espera aí uma quebra de recorde, inclusive na renda, e eu estarei extremamente curioso para ver qual será a renda desse jogo. Tem tudo para ser uma grande noite, a ver quem vai passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem um time melhor, chega num momento maravilhoso, fez 3 partidas seguidas muito boas contra a Vitória, contra o próprio Cruzeiro, quarta-feira passada, e agora contra o Mirassol. Ah, mas é o Mirassol, beleza. Mas ninguém chegou lá no Maior e meteu de 5 no Mirassol. O Flamengo conseguiu fazer jogando muito bem. Então, essas são as notícias do momento. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, forte abraço e fui!